Ficar na culpa. Mais para frente nós vamos entender por que o tema da palestra não foi culpa ou causas da culpa, mas por que ficar na culpa. Vamos entender isso mais tarde. Duas imagens bem interessantes. Esta aqui e esta outra. Mudou um pouquinho, né? De onde vinha o dedinho lá que apontava. Ou seja, em seguida nós também vamos ver isso tudo. E agora eu quero definir um pouco, porque culpa é uma coisa bastante ampla, tá? Então eu quero definir um pouquinho o que nós vamos ver e o que nós não vamos ver, o que nós vamos abordar e não vamos abordar. Etimologia da palavra culpa. Vem do latim culpa. Não tem muita novidade com relação a isso. Agora, tanto o Roais quanto o Dicionário da Língua Portuguesa da Academia de Ciências de Lisboa, eles apontam que a palavra tem mais do que um significado, ou seja, ela tanto pode ser usada para designar uma falta com a lei, seja a lei civil ou religiosa, mas também a consciência dessa falta por quem a cometeu. Esse é o objeto que nós vamos analisar hoje. Esse outro aqui não vai nos interessar, é só para saber que ele existe. É aquela coisa, daquela discussão do direito sobre a culpa e o dolo, quis matar, não quis, matou sem querer. Não vamos falar disso. Nós vamos ficar preocupados hoje, ocupados na verdade, com a consciência que é o sentimento da culpa. Isso sim nós vamos analisar, ou seja, não vamos ver direito, vamos ver psicologia um pouquinho, tá? Então, para isso, a gente coloca a culpa no centro de tudo. Quando que a culpa se instaura? Quando que ela aparece? A partir de que momento eu digo que eu tenho culpa? Pensando sobre isso, eu imaginei assim, bom, algumas pessoas, principalmente aquelas mais sensíveis, que estão muito sensíveis às vibrações das outras pessoas e aos sentimentos, às psicosferas individuais e coletivas. Às vezes elas dizem assim, me deu uma tristeza de uma hora para outra. Me deu uma alegria de uma hora para outra. Será que alguém diz também, me deu uma tristeza, uma culpa de uma hora para outra? E não sei porquê? Acho difícil. Então, um sentimento de culpa precisa ter um motivo. Analisando, então, eu pensando sobre isso, pensei, olha, se vai se instaurar em mim o sentimento de culpa é porque eu fiz um exame de alguma coisa. Eu fiz uma reflexão, eu tive um pensamento sobre alguma coisa e instaurei em mim um sentimento de culpa. Muito bem. Sem o exame não tem culpa. Lógico. Até porque nós não ficamos examinando todos os atos da nossa vida. Moisés, tu não está te sentindo culpado porque tu veio com esse casaco de lã? Então, olha, não pensei sobre isso. Né? Então a gente não examina todos os atos da nossa vida. A gente vai vivendo. Alguns atos a gente resolve deitar um exame em cima. Resolve deitar o olhar, resolve ficar um pouquinho mais focado, um pouquinho mais acurado, tá? Então, vamos dar uma olhadinha, um pouquinho mais detalhada, no exame em si. Porque pensando sobre o exame, eu pensei assim, não, mas como é que começa o exame? O exame pode começar pelo próprio indivíduo, eu, ou pode um terceiro começar esse exame. Tipo, que troço bacana. E então é bom sempre que façamos esse exame de algum ato, alguma coisa. Sim e não. Esse exame ele pode ser saudável e pode não ser saudável. Por exemplo, partindo de mim, de indivíduo, eu cometi uma falta qualquer, que diz respeito aí, eu não atentei a uma lei, ou uma lei moral, ou uma lei da sociedade, sei lá, andei na contramão, ou eu disse grosserias para alguém, alguma coisa assim. E aí eu paro e disse, não, mas eu acho que esse ato não foi muito bacana. Então,
Eu preciso examinar isso melhor. Ok, isso é eu, indivíduo, iniciando de uma forma saudável o meu exame. O meu processo de reflexão, o meu processo de interrogação. Agora, mais para frente nós vamos ver entre as causas da culpa. Eu posso começar esse exame de uma forma não saudável também. Por exemplo, eu estudei muito, fiz um concurso público e passei. Passei em primeiro lugar. Só tinha uma vaga. Consegui a vaga. Maravilha, me esforcei muito, estou me sentindo muito feliz. Aí eu encontro um amigo na rua e eu pergunto, como estás? Eles, eu não estou muito bem. Eu estou doente, eu estou desesperado. Eu, ué, o que houve? Cara, eu fiz um concurso e fiquei em segundo lugar. E era o mesmo concurso que eu fiz. Eu ganhei o concurso e ele ficou em segundo lugar, não conseguiu a vaga, está se sentindo mal. Aí eu passo a me sentir culpado porque ele está se sentindo mal. Isto é uma forma de um indivíduo iniciar o seu exame de uma maneira não saudável. Ou seja, eu não tenho nada com isso. Eu me preparei. Né? Outra maneira de fazer isso. Quando eu era criança, meu pai e minha mãe me disseram que quando eu chegasse na casa de alguém, eu deveria beijar a mão e pedir a bênção do patriarca ou da matriarca da casa. 30 anos depois, eu estou lá com um amigo meu, eles, vamos lá na minha casa. Não, 30 não, porque daí eu já não ia morar mais com os pais, então é menos. 10 anos depois, eu me encontro lá com um amigo, eu disse, vamos lá na minha casa. Eu disse, olha, lá na sua casa, costuma beijar a mão do pai, da mãe? Claro que não, Moisés, de onde é que tu tirou essa ideia? E aí eu chego, não beijo, e aquele sentimento se instaura assim em mim, aquela coisa, aquele desconforto. Então, isso é uma maneira do exame se instaurar, ou seja, dar o início pelo próprio indivíduo de uma maneira não saudável. Aí passamos para o lado de lá. Às vezes esse exame é um terceiro que inicia, né, o que me dá o start para que eu faça o exame. Também pode ser de uma forma saudável, uma forma não saudável. A saudável, primeiro. A Maria Luísa, esta senhora bonita, minha esposa, diz assim, olha Moisés, não gostei, assim, achei meio estranha a maneira que tu falou ontem com aquela pessoa e talvez tu tenha sido um pouco ríspido. Eu digo, é mesmo, Maria Luísa? Não sei, eu acho que não. Não, acho que sim, quem sabe tu pensa melhor sobre isso. É uma pessoa, um terceiro, que vem e me avisa que pode ser que eu tenha feito alguma coisa equivocada, pensando no bem. Então, é um terceiro que iniciou o meu processo de exame de uma forma saudável. Agora, de terceiro que inicia o nosso exame de forma não saudável, tá cheio, né? Tá cheio. De gente para botar o dedinho na nossa cara, né? De falar coisas. Muito comum, desde que, não vou dizer desde que o mundo é mundo, porque não foi, acho que foi depois, mas assim, era muito comum, por exemplo, as religiões, elas insuflarem a culpa na pessoa e depois dizer, não, mas tu não te preocupa, eu sei que tu é um pecador desgraçado que vai para o inferno, mas eu tenho a salvação para ti. Então, joga, dá a culpa e resolve a aparente solução. Se eu quero que alguém faça alguma coisa para mim, um dos mecanismos é esse. Eu digo, olha, você pode me ajudar? Não, eu estou ocupado. Mas eu vou ficar muito mal se você não me ajudar agora. Isso é muito importante. Eu acho essa frase é maravilhosa. As pessoas dizem, isso é muito importante. A gente precisa aprender a responder assim, importante para quem? Porque muitas vezes não é para nós, né? Muitas vezes é importante para o outro. Então, isso é um terceiro iniciando o nosso processo de exame de uma maneira não saudável. Isto acontece muitas vezes por dia, eu acredito. Tá? Muito bem. Vamos voltar. A culpa continua no centro de tudo. A gente já sabe que antes da culpa tem um exame. Já demos uma olhada no exame.
Mas nós estamos examinando o quê? A gente está examinando exatamente o quê? Um evento. Não, Moisés, é um ato. Não, é um evento. Porque muitas vezes esse evento não é um ato. Ou seja, não é necessariamente alguma coisa que eu fiz. Como foi o caso que eu falei, por exemplo, do concurso público. Se aquela outra pessoa está se sentindo mal porque ela não se preparou, não passou no concurso e eu ganhei o concurso, eu não tive nada, não fiz um ato para que ela se sentisse mal. Porque se não fosse eu a ganhar, seria outro. Tá? Então, é um evento qualquer. O evento pode ser, pode não ser um ato. Tá? A gente pode tirar isso. Agora, se eu examinei o evento. E aí, como que eu chego na culpa? Ah, sim. Eu examino e aí eu me vejo assim, eu me arrependi? Ou seja, se instaurou em mim um sentimento de arrependimento. Ah, Maria Luísa me falou que eu fui grosseiro com alguém. Olha, realmente, Maria Luísa tem razão. Eu realmente fui grosseiro com essa pessoa. Estou arrependido de ter sido grosseiro com essa pessoa. Eu preciso fazer alguma coisa com relação a isso. Agora, e aí então, do arrependimento eu vou para a culpa. Agora, pode ser que não. Pode ser que do arrependimento venha um redondo. Não estou arrependido. Não tem arrependimento nenhum. Eu me sento num restaurante, vou comer alguma coisa, e aí lá pelas tantas eu estou parado ali, eu coço aqui, sei lá, e aí vem o garçom e diz assim, olha, nesse restaurante aqui, o senhor não pode se coçar na mesa. Disse, como assim? Não pode? Isso é errado, é muito feio. Aí eu vou examinar esse evento, coçada, e vou me arrepender? Não vou me arrepender. Então, pode ser que nem todos os meus exames gerem culpa. Eu posso simplesmente dizer que não. Tem um outro caso também, que é bem interessante da gente olhar para ele. Eu vou só lembrá-los de que eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra. Eu li alguma coisa, então eu não vou entrar em detalhes, mas, por exemplo, uma pessoa que tem um distúrbio que se chama psicopatia, ela tem muita dificuldade de estabelecer empatia com as outras pessoas. Então ela não se arrepende. É aquela pessoa que diz assim, olha, vem cá, você roubou a carteira do outro que estava ali na rua. Isso não se faz, não está arrependido? Não, claro que não, ele estava com a carteira no bolso pedindo para ser roubado. Ele não se arrepende. Ele não tem arrependimento. Ele pode até fazer um exame daquele evento, mas ele não se arrepende porque ele não consegue ter empatia, ele não consegue se colocar no lugar do outro. Tá? Então, a culpa, chegamos nela, né? Eu examinei aquele evento, eu me arrependi e instaurou-se um sentimento de culpa em mim. Bom, vejamos alguns tipos de culpa. James Hollis, no livro Os Pantanais da Alma, ele estabelece 3 tipos de culpa. Culpa existencial, culpa da ansiedade e a culpa verdadeira. Eu não vou me deter muito nisso com vocês, porque eu quero ver uma outra classificação que eu achei mais interessante. Mas, basicamente, a culpa existencial é uma culpa da vida, da natureza. Por exemplo, eu sou adolescente e meu pai e minha mãe cuidaram de mim a vida toda, me deram muito carinho, muito amor, me deram casa, comida, tudo. Mas eu me apaixonei e agora eu vou ter que sair de casa, largar os meus pais, e aí eu começo a me sentir culpado por causa disso. Mas não, apaixonar-se, sair de casa, ter uma vida própria, é o sentido que as coisas têm que ter na vida das pessoas. Então isso seria culpa existencial. Tá? A culpa da ansiedade é um pouquinho mais complicada. Ele diz que a pessoa, quando ela se depara com a sua própria ansiedade, ela cria um mecanismo de culpa para se esquivar de tratar a sua
a sua ansiedade. Por exemplo, eu tenho um colega de trabalho, que ele trabalha comigo, e aí ele, para ganhar mais dinheiro, ele conseguiu outro emprego. Indo desempenhar nesse outro emprego, ele está deixando a desejar nesse emprego no qual ele é meu colega. E eu vou ter que chamar a atenção dele. Aí eu estou ansioso com isso. Aí o que eu faço? Estou me sentindo culpado. Não, não é culpa. Então a culpa da ansiedade ela não é uma culpa verdadeira, na verdade é uma máscara. E a culpa verdadeira é a culpa que gera a responsabilidade que nós vamos ver em seguidinha. Por quê? Eu quero trazer para vocês as causas ou os tipos de culpa estabelecidos pela Joana de Ângeles no Conflitos Existenciais. Ela vai dizer: duas são as causas psicológicas da culpa. A que procede da sombra escura do passado, da consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outrem, e a que tem origem na infância, como decorrência da educação que lhe foi ministrada. Sombra escura do passado, dava para nós ficar aqui uns 3 dias falando sobre isso. É muito interessante a sombra dentro da psicologia junguiana. E, claro, a Joana trata isso com maestria, mas nós não vamos falar sobre isso agora, porque não vai dar tempo. Mas é muito importante a gente ver que aqui ela diz, ou é de um ato, de um evento que acontece, que realmente aconteceu, ou é a que tem origem na infância. Aqui a gente pode alargar um pouquinho esse conceito de infância. É decorrência da educação. Ou que foi uma educação que eu recebi em casa, do meu pai, da minha mãe, ou que eu recebi em algum tipo de igreja que eu frequentei, tá? Então essas aqui eu acho que são as causas da culpa que a gente pode se fixar. Mas nós vamos nos deter mesmo, um pouquinho mais à frente. Como sair desse sentimento de culpa, e não quais são as causas. Tá? A gente podia ficar muito tempo falando sobre causa da culpa. Mas aí, a gente vai pegar a culpa, que estava no centro de tudo, vamos dar uma amassadinha aqui nesse... Tudo isso que nosso conhecimentinho ali já está num canto, né? Ou seja, eu já examinei o tal do evento esse, já me arrependi e já estou com o sentimento de culpa instaurado. E agora? Para onde é que isso vai? Para onde fica isso? Isso vai para algum lugar? Vai ficar assim o resto da vida? Vai ser uma eternidade? Bom, uma das opções é nós permanecermos na culpa. Este é o título dessa palestra. Ficar na culpa. Tá? A culpa em si não é um problema sério. Ficar na culpa é um problemaço. É um problema bem grande. Tá? Vamos ver o que a Joana de Ângeles nos diz. Lá no mesmo livro, Conflitos Existenciais. A culpa encontra sintonia com as paisagens mais escuras da personalidade humana em que se homisia, em que ela se instala. Tá? O arrependimento, que deve ser um fenômeno normal de avaliação das ações, aqui então ela está dizendo que culpa é normal. O arrependimento, que deve ser um fenômeno normal de avaliação das ações, mediante os resultados decorrentes, torna-se uma chaga a purgar mal-estar e desconfiança. Ou seja, se eu escolho que eu vou ficar na culpa, que eu vou ficar destilando aquela minha culpa ali para todo sempre, então eu terei uma chaga a purgar mal-estar e desconfiança. Como forma de esconder o conflito, surge a autocomiseração, a autocompaixão, quando seria mais correto a liberação do estado emocional mediante a reparação. Essas 3 frases, está tudo aqui. Tudo que a gente precisa está aqui. Primeiro, ela fala do arrependimento, né? Ou seja, que o arrependimento é normal a gente sentir culpa, isso não é nenhum problema, mas ela diz que não adianta nós entrarmos numa autocompaixão violenta, em autocomiseração, não. Nós precisamos nos libertar mediante a reparação. Tá? Ou seja,
Vocês devem conhecer, e quando uma pessoa entra num estado de culpa muito violento, é difícil nós alcançarmos essa pessoa para ajudarmos. Porque ela fica naquele ciclo infinito de não, eu não posso, não, eu não consigo, não dá, não dá, eu não consigo, e fica naquilo, e fica. Então, a primeira coisa é nós termos muito claro de que a ajuda de um profissional é fundamental. Fundamental. Por quê? Porque é muito difícil alcançarmos essa pessoa. Chegarmos lá no âmago da questão e ajudá-la. Tá? Vamos ver o que diz aqui. Mais para frente, o Dr. Sérgio Lopes é uma pessoa muito, muito interessante. Eu assisti essa palestra dele, Culpa e Consciência. O mais engraçado é que Sérgio Lopes, eu fui pesquisar se ele falava sobre culpa. Tem um músico chamado Sérgio Lopes que tem uma música chamada Culpa. Também eu não sabia, acabei descobrindo quando fui pesquisar isso aqui. Mas o Dr. Sérgio Lopes, nessa palestra Culpa e Consciência, proferida na Associação Médico Espírita de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, no Brasil, em março de 2016, ele diz: ficar na culpa instaura uma proibição de felicidade que paralisa o sujeito que estabelece, em algum grau, uma punição para si. Esse é um grande problema. As pessoas se punem quando elas estão se sentindo culpadas. E essa punição vai fazendo com que elas não consigam reagir. Elas vão ficando ali naquela culpa, naquela coisa, naquele casulo. Então, quer dizer que a culpa é uma desgraça na vida da gente? Não foi isso que a Joana de Ângelos nos falou. Há uma culpa que é terapêutica, a culpa saudável, que deve acompanhar os atos humanos quando eles não correspondem aos padrões de equilíbrio da ética, ou seja, eu quebrei alguma regra moral, alguma regra social, uma regra minha, uma regra de alguém, né? Esse sentimento deve ser encarado com um sentido de responsabilidade. Todas as criaturas cometem erros, alguns de natureza grave. No entanto, não tem por que desanimar na luta ou abandonar os compromissos de elevação moral. O antídoto para a culpa é o perdão. E esse perdão, que poderá ser direcionado a si mesmo, a quem foi a vítima, a comunidade e a natureza. Bom, vocês viram que eu sublinhei, né? Todas as criaturas, marquei, todas as criaturas cometem erros e o antídoto para a culpa é o perdão. Porque eu quero dar uma analisada aqui. Olha só. Todas as criaturas cometem erros. Vamos dar uma olhadinha no Livro dos Espíritos. Lá na questão 540, ao final da resposta, os Espíritos dizem: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei da harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. E na questão 115, o Allan Kardec pergunta: e dos espíritos? Uns terão sido criados bons e outros maus? A resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Então, todas as criaturas cometem erro. Quando eu me vejo naquele estágio de cíclico de sentimento de culpa e eu não consigo sair, a primeira coisa que eu deveria me lembrar seria: todas as criaturas cometem erro. O erro que eu cometi hoje, será que o Chico Xavier cometeu também? Não tenho dúvida. Talvez não nessa vida que ele teve a última, né, na encarnação, na última, mas em algum tempo da vida dele. Não, mas o Chico era muito bom. E o Divaldo, não, o Divaldo cometeu erro também. Não pode. Daqui a pouco tu vai me dizer que a Madre Teresa de Calcutá também. Claro que ela cometeu também os mesmos erros que eu cometi. Não, Moisés, Jesus não pode ter cometido erros. Sim, é só a gente ler.
Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Se nós não conseguimos compreender a maneira com que Deus nos criou desta forma, e que todos nós, absolutamente todos nós, passamos pelo mesmo processo. Porque se um dos espíritos, animados por Deus, passou por um processo diferente, então Deus não é justo. E nós sabemos que Deus é infinitamente justo. Se Deus é infinitamente justo e criou todos iguais, todos passaram pelo mesmo tipo de problema. Seja lá em que lugar do universo estiveram estagiando. Nós não somos a criatura mais desgraçada do universo porque cometemos aquele erro que está nos trancando dentro de um sentimento de culpa pavoroso. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Tá? Muito bem. E a outra frase é: o antídoto para a culpa é o perdão. A coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar são dois mecanismos terapêuticos libertadores da culpa. Então, primeiro, coragem de pedir perdão. A coragem de pedir perdão é a chave que a gente tem para garantir que vamos instaurar em nós um mecanismo saudável de arrependimento. É quando eu tenho coragem de pedir perdão, tá? E a capacidade de perdoar. Nós já vamos ver exatamente o que isso quer dizer. Consciente do erro, torna-se execuível que se busque uma forma de reparação. Ou seja, a partir do momento que eu me dou conta que eu fiz errado e eu quero reparar isso, é porque eu estou consciente do erro, porque eu estou arrependido, tá? E aí vem, até aqui nós estávamos examinando a culpa e a permanência na culpa, e a gente já viu então que a culpa pode ser uma coisa muito legal, que pode estar nos ajudando a evoluirmos. Ou nós podemos sair da culpa e passar para um estado de auto-perdão e consciência do aprendizado, que é de lá que nós iremos sair também se estivermos permanecendo na culpa. Agora, deixa eu ver aqui. Sim, a capacidade de perdoar, né, que a Joana falou, para mim é claro que o primeiro perdão, né, e eu não pretendo estar totalmente com a razão, então vocês sintam-se à vontade de apresentar outra proposta, mas o primeiro perdão tem que ser para mim. Quando eu me arrependo, eu preciso me perdoar. Porque se eu não me perdoar, eu vou ficar engessado. E se eu engesso, eu não faço nada. E não fazer nada não gera nada. Ou seja, eu não vou sair disso nunca mais. Então eu preciso me perdoar, porque a Joana também disse, consciente do erro, torna-se execuível que se busque uma forma de reparação. A cada um segundo suas obras. Se eu ficar parado, sentado na minha cadeira, no sofá da minha casa, só remoendo aquela culpa, não vai acontecer absolutamente nada. Nada, nada, nada. Não tem como eu resolver o meu processo, e muito menos o dano que eu possa ter causado, se eu ficar em casa sentado no sofá me achando o sujeito mais desgraçado do mundo. Tá? Então, vem aí o auto-perdão. E o auto-perdão vai me libertar. Quando o auto-perdão me liberta, eu dou a chance de abandonar a culpa e ir em direção à responsabilidade. E nesse momento, eu tive um aprendizado. Porque quando a gente erra, e a gente faz o processo da culpa bonito, a gente aprende. Nesse ponto,
o auto-perdão, ou seja, o momento que eu me perdoo, é crucial. Não, mas o importante mesmo é o perdão da pessoa que tu ofendeu. Não. E eu vou tentar provar para vocês por que não. Vamos supor que eu ofendi uma pessoa. Eu causei um problema na vida dessa pessoa. Eu devia um dinheiro para ela. Ela contava que eu pagasse esse dinheiro para ela. Eu não paguei. Essa pessoa passou por problemas sérios na vida dela e eu me afastei. E aí eu faço um exame, me sinto culpado porque eu acho que realmente eu errei, eu deveria ter pago aquele dinheiro, né? Foi errado isso. Só que essa pessoa, quando ela tentou resolver o seu problema, ela se deu muito bem. Ela arrumou uma vida melhor para ela. Ela foi morar numa cidade melhor, tinha emprego melhor, foi uma maravilha. Eu quase que fiz um bem para ela, ofendendo ela. Tá? Mas isso é a visão dela. A minha é de que eu preciso reparar isso. Aí eu vou até ela e digo assim, olha, pessoa, me perdoa. Olha, mas a minha vida correu tão bem que nem tem nada para te perdoar. Mas eu continuo precisando resolver isso comigo. Então, no final das contas, o perdão do outro, o perdão do ofendido, ele não só não é necessário, como ele não leva a nada. Porque se eu errar e pedir perdão, e receber o perdão, e eu não fazer mais nada, não serviu para nada. Então, cadê o arrependimento esse? Ou seja, se eu me arrependi, me perdoa, tá bom, então tá. Então é como se nada tivesse acontecido. Isso é um evento que não serve para absolutamente nada. Ele não nos leva a nenhum tipo de aprendizado. Mas eu tenho o perdão para mim, eu tenho o perdão do outro, que eu sinceramente acho que a gente não precisa dele para evoluir, ou seja, para fazer a coisa andar. Mas, e o perdão de Deus? E o perdão divino? Deus vai me perdoar? Será que não? Aí lá no Livro dos Espíritos, na questão 661, o Kardec pergunta se podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas. Olha o que dizem para ele. Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Ou seja, não vamos receber o perdão de Deus também, a menos que a gente mude a nossa maneira de agir. Até porque é um pouco de soberba nossa, né? Nós seres humanos acharmos que nós vamos fazer alguma coisa que vai ofender a Deus. Claro que não. Ele não vai se ofender com absolutamente nada do que a gente faz. Então, nós precisamos, de novo, do auto-perdão e da consciência do aprendizado. E eu achei, nos livros da Joana de Ângeles, um trecho que havia separado, assim, no alto da página, que era um bálsamo para a gente usar para chegar nesse estágio de auto-perdão e de consciência do aprendizado. Tá? É esse aqui, que está lá no Momentos de Saúde e de Consciência. A consciência divina irriga-me com paz. Os meus equívocos são elucidados e acalmo-me, considerando as enormes possibilidades de equilíbrio que estão ao meu alcance. Viu? Enormes possibilidades de equilíbrio que estão ao meu alcance. Às vezes a gente se tranca e agora o que eu vou fazer? É o que mais há, são possibilidades para nós repararmos os nossos atos. Diante de mim, o presente elaborando o futuro. O passado são as lições aprendidas e as vantagens do conhecimento, servindo-me de suporte para o crescimento interior. É isto aqui que interessa, o crescimento interior. Confio e renovo-me, tranquilizando-me no bem. Então, essa é a Joana lá no Momentos de Saúde e de Consciência. Então ela diz, servindo de suporte para o crescimento anterior.
considerando as enormes possibilidades de equilíbrio que estão ao meu alcance. É isto aqui. O caminho final do processo instaurado na culpa, desde lá do início, quando a gente botou a culpa no centro de tudo, é a reparação. Sem a reparação, eu sinceramente não consigo enxergar uma forma da gente resolver isso aqui. E não tem nem como sair da permanência para a reparação. Por quê? Porque se não houver um aprendizado, as coisas simplesmente não irão funcionar. E eu vou reparar, não é porque eu tenho que pagar alguma coisa. Eu vou reparar porque eu preciso reparar. Eu sinceramente acho que Deus não está interessado nos meus pagamentos. O banco divino não existe. Eu não tenho que pagar nada, eu tenho que reparar simplesmente porque eu tenho que repor as coisas no estado que elas estavam quando eu, agindo mal, tirei desse estado. É como, por exemplo, a criança que você traz para a sala, bota para brincar, ela pega os seus brinquedos, traz, brinca, terminou, diz assim, agora cansei, eu quero tomar banho. Ok? Guarde seus brinquedos antes. Restabeleça o ambiente como ele estava quando você chegou. É exatamente isso. A gente vai reparar para deixar as coisas como elas estavam. Moisés, mas talvez isso nem sempre seja possível. Sim, se nós pensarmos bem afinadinho, talvez não. Mas em termos de universo, tudo é possível. Se eu não posso reparar agora com aquele com quem eu errei, por qualquer que seja o motivo, eu vou reparar com outras pessoas, eu vou fazer o bem. Por quê? Porque Deus não quer o nosso pagamento. Deus quer a nossa evolução. Deus quer que seus filhos evoluam. Vejam, imaginem que obtusa seria essa lei divina se eu tive uma falta muito séria, eu tirei a vida de uma pessoa. Aí eu desencarno, daí diz, olha, tu vai ter que voltar com essa pessoa aqui que tu prejudicou e vai ter que cuidar dela muito para poder pagar a tua dívida com ela. Pagar, tá? Vamos falando de pagamento. Tá, eu venho, encarno com aquela pessoa e cuido dela, uma beleza, uma maravilha. Aí lá pelos meus 50 anos vem um anjo assim na minha frente, aquele monte de luz ali aparece e diz assim, olha Moisés, tu fizeste muito bem a tua parte, já pagou tudo. Aí, o que me impede de matar de novo? Então a lei divina seria falha, se ela estivesse focada no pagamento. Então Deus não quer que eu pague, Deus quer que eu evolua. Porque se eu evoluir, eu tiro o meu foco do mal e estarei sempre focado no bem. Mas, e o pagamento e a expiação, né? A expiação é diferente. A expiação é exatamente esse colocar as coisas no lugar de volta, que vem do expiare, né? Da partícula ex, que tem vários sentidos, mas aqui a gente vai encarar o sentido completamente apaziguado, completamente satisfeito. E lembrando que piare vem de pius, que é puro. Ou seja, eu estarei fazendo alguma coisa pura novamente. Tudo aquilo que eu esculhambei, eu vou ter que consertar. Esse sentido é válido. Pagamento, não. Como eu disse, a minha ideia é porque Deus não está interessado nos nossos pagamentos. Tá? Então, a reparação é o corolário disso aqui tudo. Eu faço meu exame daquele evento, eu me arrependo, se instaura a culpa. Se eu já for bem bacana e bem evoluidinho, eu já passo direto para o auto-perdão. Se eu não me engano, não, mas não é a Joana de... Eu agora não sei mais, desculpem, eu li. Mas assim, espíritos que não estão aqui no nosso planeta, já num grau de evolução maior, eles nem estagiam, assim, não passam
pela permanência na culpa, nem uns segundos que sejam. Eles passam direto para o auto-perdão, para a sua consciência de aprendizado e vão para a reparação. Tem uma história muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, talvez vocês já conheçam, que é todo esse processo aqui vivido de uma forma sensacional. É Saulo de Tarso, que depois foi Paulo de Tarso. Saulo era doutor das leis, muito importante lá no Sinédrio, né, onde se encontravam todos os senhores das leis. Ele era adorado pelos outros doutores da lei. Ele era uma pessoa muito ilustre, muito erudita. Só que o Saulo não era um santo. Ele não gostava muito de cristãos, e aí mandava matar um, matar outro, às vezes mandava matar uns 10, 15, e assim ia matando. Tá? Numa dessas aí, ele achou um lugarzinho cheio de cristão e mandou matar um rapaz chamado Estevão. Aí tem um livro, Psicografia do Chico Xavier, que se chama Paulo Estevão, sensacional, é lindo, é muito bonito de ler. O Saulo mandou matar o Estevão, quer dizer, muitas pessoas, muitos cristãos, entre eles o Estevão. O Saulo tinha uma noiva, que era um anjo na terra, a Abigail. Só que a Abigail era irmã do Estevão, tinha sido separada dele quando eram muito jovens. Ela, principalmente, muito jovem, o Estevão um pouquinho mais velho, com o pai deles foi morto, eles se separaram, e o Saulo, noivo da Abigail, mandou matar o Estevão, o irmão da Abigail. E para a coisa ficar pior, a Abigail, assim como o Estevão, também começou a se interessar pelo cristianismo. E numa dessas reuniões que aconteciam, as reuniões das catacumbas, né, as famosas reuniões cristãs nas catacumbas, teve uma batida policial e ela estava lá, foi presa, não se identificou como noiva do todo-poderoso Saulo e foi morta. Aí o Saulo mandou matar o irmão dela, acabou mandando matar ela também, indiretamente. E o que ele faz? Ele se arrepende? Não. Aí ele ficou com raiva mais ainda de todos os cristãos. Aí ele disse assim, agora eu vou matar todos os cristãos que existem. E vou começar pelo tal de Ananias, esse que é muito famoso, está morando lá em Damasco. Pegou vários, um séquito, né, um exércitozinho, e pegou a estrada para Damasco. Lá pelas tantas, ele está indo para Damasco, vem uma luz fantástica, maravilhosa na frente dele, ele não sabia o que era, o cavalo se assusta, ele cai, e no momento que ele cai do cavalo, ele fica cego. E ele nem sabe quem é que está ali, ele nem sabe se é alguém, mas ele sente a presença e ele diz, Senhor, quem é? E aí Jesus diz para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E depois se identifica como sendo Jesus, que ele perseguia, ele, Saulo, perseguia. Nesse momento, o Saulo se dá conta das barbaridades que fez, se dá conta dos seus erros, e ele, quando ele sabe que é Jesus, que era seu inimigo mortal, ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Pronto. Ele teve consciência do seu aprendizado, ele deve ter se perdoado, certamente, e aí ele pergunta, como eu faço para reparar? Ele cumpriu todo esse processo que a gente examinou hoje, assim, rápido. Então, é muito importante que a gente entenda que a reparação é o corolário de tudo. Mas esse processo aqui é fundamental. Não adianta eu querer reparar se eu não me arrependi. Não adianta eu buscar o perdão de quem eu ofendi
ainda que eu acho que esse perdão acaba para nós não servindo para nada, para nós que erramos não servindo para nada, se eu não estou arrependido. Eu não vou conseguir me auto-perdoar se eu não me arrependi. Então o arrependimento é fundamental. A partir do momento que o arrependimento é sincero, a gente passa pelo auto-perdão, tem a consciência do aprendizado e passa a fazer a reparação. E é isso aí. Estes são os livros da bibliografia: o Conflitos Existenciais, O Momento de Saúde e Consciência, Jesus e Atualidade, o Livro dos Espíritos. Eu fico muito agradecido que vocês tenham me escutado todo esse tempo. E agora, se vocês têm alguma questão para trazer, eu procurei me manter muito dentro do tempo, porque eu sei que hoje a gente tem uma situação um pouquinho especial, né, em virtude dos horários e das trocas de conselho, mas ainda temos aí uns minutinhos. Se alguém tiver alguma questão, é claro, para ser colocada. Muito bem. Ninguém quer. Pode continuar. Pode continuar. É isso. Isso todo é um processo que a gente vê diariamente, a gente vê muito nas nossas vidas. É difícil, é complicado, mas o nada não vai gerar nada. O não fazer não vai gerar nada. A gente precisa sair disso. Muitas vezes é muito difícil. Muito difícil. Sem a ajuda de um profissional, praticamente impossível. Só processos de culpa muito pequenos ou bobinhos, né? Mas então é isso. Se ninguém vai perguntar nada, então eu vou chatear vocês um pouquinho, tá? Se vocês me permitem. Deixa eu fazer uma coisa aqui. E depois da minha chateação, a Maria Luísa vai fazer o passe coletivo.